Salve aos irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Bevan. Muito feliz, muito grato a Deus por mais um dia, pela presença do Senhor em nossas vidas. Então, querido irmão, eu queria lhe dizer que você precisa ser mais grato a Deus. Você precisa ter uma comunhão a mais com Deus. Porque no mundo que vivemos hoje, meu querido, se você não buscar mais a presença de Deus, não buscar fortalecer o laço da sua família, não querer mudar de vida, ter uma vida agraciada pela paz de Cristo, você com certeza vai, com o tempo, perder o foco do que é vida, perder e ter força de vontade de viver. Porque o que o mundo tem a nos dar, irmãos, só é prazer carnal, prazeres momentâneos e ilusórios. Que nesta noite, pela esta madrugada, que o Senhor possa falar aos vossos corações. E não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, o que importa é que você seja tocado, que você queira compreender o que Deus quer falar contigo neste dia. Que Deus possa, neste dia, te tocar, que você possa ouvir o que Deus tem a falar para ti nesta noite, porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos para a nossa vida. Não é fácil, mas também não é impossível fazer a vontade de Deus, porque é do agrado do Pai que nós vivamos para Ele, sonhando sim, porque os nossos sonhos não nos atrapalham, não nos afastam de Deus, pelo contrário, aquele que vive, aquele que quer fazer a vontade de Deus, quer ser chamado de filho, os sonhos dele não atrapalham. Aliás, os sonhos contribuem para o reino dos céus, seja lá qual for, porque Deus deu a cada um dons, Deus deu a cada um capacidade. Cabe a mim e a você cultivar essas capacidades. Uns são chamados para louvar, outros são chamados para pregar. Todo o ser humano, ele não é vazio em si, porque todo ser humano ele tem algo a expor para o mundo da parte de Deus, porque Deus capacita, Deus usa conforme Ele quer, que tudo que existe no mundo é para a honra e glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, fale mais ao coração dos irmãos, e desde já eu faço uma oração, como sempre tenho feito nos meus vídeos, para que eu e você e toda essa família, primeiramente, irmãos, eu quero que vocês curtam o vídeo, comentem o vídeo, compartilhem esse vídeo, para que mais pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus. Então, oremos então. Pai querido, abençoa cada um dos ouvintes, Senhor, para que teu nome seja louvado, para que teu nome, Senhor Deus, seja honrado em qualquer lugar, Senhor Deus, porque o teu nome é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Pai querido, abençoa as famílias, Senhor Deus, que este ouvinte, esta ouvinte, possa, meu Deus, meu Pai, dar ouvido à tua voz, que o Senhor possa falar dignamente ao coração deles, Senhor Deus. Levanta os caídos, levanta os que nem acreditam, Senhor, mais na vida, não tem força mais para viver. Tira a solidão, a tristeza, a depressão, a ansiedade, Senhor. Meu Deus, e faz desta pessoa uma nova criatura, Senhor Deus, debaixo da tua graça. Possa ser que hoje ela esteja ouvindo a tua palavra, esteja triste, Senhor, mas que o Senhor possa consolar seu coração, Senhor. Só o Senhor conhece o mais íntimo do ser humano. Pai querido, guarda, livre e liberta toda a família, Senhor Deus. E que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, nos proteger e nos guiar, Senhor Deus, durante nossa caminhada. Pai querido, como tua palavra diz lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, Senhor Deus. Que o Senhor possa proteger, Senhor Deus, todos estes teus filhinhos, Senhor Deus, dos laços, Senhor Deus, do inimigo, das setas do inimigo, Senhor Deus, que nós não podemos ver.
Ó Pai querido, nos prepara e nos capacita para o Teu reino, para viver para Ti, Senhor Deus, para honrar e glorificar o Teu nome. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, eu já te agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos queridos? Bom, queridos irmãos, eu gostaria de ler uma palavra para meditação nossa, do nosso dia a dia, para a nossa madrugada, para o nosso trabalho, para tudo, irmão, para que nós possamos ser gratos por tudo que Deus tem feito e ainda fará, porque Ele é fiel. E diz assim em Romanos 6, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Eita, irmão Bevão, e que poder é esse do pecado? E que graça é essa que não nos deixa permanecer no pecado? Quando, irmãos, nós verdadeiramente seguimos, queremos servir a Deus em espírito e em verdade, a graça de Deus, porque esse amor que Deus nos teve de dar o seu Filho para nos salvar do pecado, é uma graça, irmão, que nós não podemos pagar. Por mais que fazemos a vontade de Deus, por mais e mais que servimos ao nosso Senhor, é como o próprio Jesus Cristo diz, que o patrão, quando ele chega com fome, o que é que ele faz? Vamos aqui, come comigo, meu servo. Não, ele, o empregado, dá ali a comida gostosa para o patrão, faz ali, e ali quando ele come, depois que ele sacia o patrão, aí ele chama ali o servo, vem servo, comer comigo. Isso no tempo de Jesus, irmão. E o que isso significa para nós hoje? Que aí Jesus explica que quando nós vamos fazer algo para Cristo, fazemos com todo esforço, irmão, sem reclamar. Se você quer fazer algo para a obra de Deus, seja dizimando, ofertando, limpando a casa do Senhor, comprando um microfone para a igreja, um banco para a igreja, doando algum material que é necessário, ou ajudando na obra de qualquer maneira, irmão, que nós possamos fazer, irmão, e saber que o que nós estamos fazendo é o mínimo, com louvor e com graça, irmão, porque se você for fazer algo para a casa de Deus, para a obra de Deus, irmão, para depois estar se lastimando, não faça, irmão, não faça, irmã, não faça, porque o que a gente faz para o reino de Deus é com amor, é com louvor, é por livre e espontânea vontade. Louvado seja o nome de Deus. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Quando estamos debaixo da graça de Deus, vem as tentações, irmão Bevão, vem, e muitas das vezes vem até maior. Vem de uma tal maneira que, Jesus do céu, eu sou tão fraquinho, eu vou pecar, meu Deus. Me segura, me sustenta, Senhor Deus, porque está maior do que eu. E a Bíblia diz que não virá tentação sobre nossas vidas que nós não possamos resistir, porque Deus dá o livre escape, como também dá o livre arbítrio. Você pode até o pensamento vir e querer pousar ali na sua mente e lhe rodear, e ali você pensar e repensar. Você não pode fazer, você não pode concluir ali o ato do pecado. E aí Deus é louvado, Deus é agraciado. Por causa da tua vida, honrando-se como Jesus em carne, não pecou contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos continuar aqui a leitura. Diz assim, Romanos capítulo 6. Vamos ler, irmãos, só até o versículo... Até o versículo 10, irmãos. Não são muito comprido. Louvado seja o nome de Deus. Diz assim, versículos Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Querido irmão, quando nós aceitamos Jesus, nós podemos aceitar Jesus bebendo,
Ontem eu aceitei Jesus, um exemplo. E eu bebia, eu fumava. Mas e hoje? E a partir daquele momento, eu vou beber, vou fumar, vou me prostituir, vou ver sites pornográficos, vou falar palavrão? Não, irmão. É nova vida. É nova criatura. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não, irmão. Se você é filho de Deus, você é nova criatura. Somos criaturas suas, bem, isso é bem verdade. Todos fomos feitos por Deus. Mas filho de Deus não peca contra Deus, irmão. Ele retira forças. Deus lhe dá forças. Até da onde ele não tem, para não pecar contra Deus. Porque ele tem um temor de Deus. O temor que eu falo aqui, irmão, não é, eu vou pecar, vou para o inferno. O temor, irmão, é aquele amor em não pecar contra Deus. Essa é a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, em versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por que nós cristãos batizamos crianças de, se eu não me engano, de 12 anos, mais ou menos, de 11, 12 anos? Porque já estão entrando ali na pré-adolescência. E eles já estão entendendo mais ou menos o que querem, o que não querem, o que é pecado e o que não é. Como é que eu me batizo? Batizado ali. Quando você está se batizando, você está morrendo para o mundo. E se eu morro para o mundo, como é que eu vou beber, fumar, me prostituir? Como é que eu vou querer estar fazendo as obras da carne, irmão? Por isso que nós não batizamos criança, porque criança nós apresentamos ao Senhor Jesus. Nós agradecemos pelaquela vida e fazemos um voto a Deus que iremos criar nosso filho para Cristo, vivendo para Cristo. Então, queridos, nós se batizamos já com entendimento, se eu não me engano, no máximo com 11, 12 anos, porque já está entendendo o que é pecado, já está entendendo o que é o que não é servir a Cristo. Se não tiver problemas psíquicos, né, mentais, já sabe a escolha que está fazendo, porque é uma escolha que nós estamos fazendo, é viver para Cristo, é se refrear, frear sua carne, sua língua, seus pensamentos, seus olhos, suas palavras, seus pensamentos, né? Louvado seja o nome de Deus. Então, por isso que eu estou falando sobre um pouquinho do batismo, porque quando nós se batizamos nas águas, nós morremos. Por isso que o próprio Jesus também se batizou. Por quê? Porque ele é exemplo em tudo. Jesus Cristo, ele é exemplo em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Eu não posso dizer que sou de Cristo, sou cristão, sou filho de Deus e viver fazendo o que o mundo faz. Isso aí é para a meditação de cada um, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando nos batizamos, quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, é para ele ser o Rei, o Senhor. Por isso que Jesus Cristo diz, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por quê, irmão? Se o reino dos céus está em primeiro lugar em sua vida, você não condena ninguém, você não fala de ninguém, e você prega o reino dos céus a toda criatura. Porque quem é você para julgar, irmãos?
Nós temos um justo juiz, que é o nosso Deus. Ele sim vai salvar, vai libertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. As nossas vontades da carne têm que ser desfeitas em Cristo Jesus. Tem que ser saciada pela palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada do mundo, bebedeira, prostituição, corrupção, nada disso. Tudo isso para nós agora é ilusão. E foi desilusão por um bom tempo das nossas vidas, né? Porque muitos que são cristãos hoje em dia, nós já vivemos isso aí, vimos que não nos preenchiam em nada. Era só ilusão. E é ilusão. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morto em quê, irmão? Morto para o mundo. Para não fazer mais a vontade do mundo. Não está sentado na roda dos escarnecedores. Você não faz mais parte de lá. Está lá no meio deles lá porque teimando ainda. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas não mais para ter domínio sobre ele. Quer dizer, a morte é o pecado. Não, a morte aqui não é só a morte física, a morte é o pecado. Por quê? Porque nos conduz para a morte eterna. A morte não é só essa de nós morrermos, mas se morrermos intrigados com Deus, no pecado, a Bíblia diz que aquele que nega o nome de Cristo aqui na terra, ele não tem parte lá no céu. Se eu vivo em pecado, não conhecer a palavra de Deus, não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, como é que eu vou para o reino do céu? Como é que Deus tem um lugar para mim preparado? Se eu sempre neguei Deus aqui na terra, com os meus atos, com as minhas ações. E a Bíblia diz que aquele que não confessar diante dos homens que Jesus Cristo é seu Salvador, seu Senhor, lá no céu a Bíblia diz que Jesus Cristo vai se vergonhar. E Jesus Cristo é o nosso Salvador, irmão. Filho de Deus. O nosso advogado. Filho do justo juiz, que é Deus. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e fale mais aos vossos corações. Compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam desse vídeo. De entregar a sua vida para Deus. Irmão Uniberval, como é que eu trabalho? Eu ajudo a obra de Deus. Compartilhando um vídeo desse, irmão. Muitos aí ainda estão sofrendo. Precisando de uma palavra amiga dessa. E você pode compartilhar. Você pode ajudar pessoas com angústia, com depressão. Compartilhando um vídeo desse, irmão. A Bíblia diz que quem faz o bem, quem sabe fazer o bem não faz, irmão, está pecando. Compartilha esse vídeo do irmão Uniberval. Que mais pessoas possam ser contagiadas pela palavra de Deus, pelo amor verdadeiro. E que você faça parte dessa obra. Compartilhe esse vídeo. Louvado seja Deus. Que Deus possa tocar a sua família, lhe abençoar, tirar toda a tristeza, lhe confortar, lhe completar. Porque somente Deus pode fazer isso por sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Abençoe toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.